Olá pessoal, hoje eu vou trazer uma novidade para vocês, um projeto de lei da Receita Estadual sobre a alteração do ITCMD. Eu vou ler aqui a vocês, essa porque é uma coisa assim bastante complexa e longa, né? Então, para que a gente não fique muito extenso aqui, eu vou dar uma resumida e nesse texto. Dentro desse texto as alterações das alíquotas que vão ser progressivas a partir do ano que vem da reforma tributária. Essas alíquotas hoje do ITCMD, que nós temos o reconhecimento hoje no estado do Paraná de 4%, elas vão hoje de 2% a 8%. Então, o que o estado está mandando como projeto de lei? Okay? Então, ainda precisa ser aprovado. O governo do estado do Paraná encaminhou à Assembleia Legislativa do Paraná projeto de lei que altera as regras de imposto sobre transmissão de causa-mortes, o ITCMD. A principal mudança no texto encaminhado ao Poder Legislativo desta segunda-feira, agora no dia 2, a adoção das alíquotas progressivas na transferência dos bens, que amplia os limites de isenção, como nas verbas rescisórias e que passa a ser de R$70 mil. A estimativa de que a incidência de ITCMD seja menor em 97% dos casos. O ITCMD é um tributo estadual que incide sobre a transmissão de bens, tanto por sucessão, causa-mortes, quanto por doação. Pela regulamentação atual, sua alíquota é de 4%, calculado com base no valor do bem. E o que a nova lei vai trazer com as alíquotas que varia entre 2% a 8%, de acordo com os valores em questão. Na prática, isso significa que o imposto recolhido da transferência de bens de menor valor vai ser menor, como aponta a diretora da Receita Estadual do Paraná, a senhora Suzana Gabetta. O novo regramento torna a ITCMD mais justo, beneficiando ao cidadão. As alíquotas progressivas foram definidas pela reforma tributária no Paraná e o esforço para se tornar esse cálculo mais justo possível para a sua população. Diz isto sem abrir mão do equilíbrio fiscal e da responsabilidade que norteia o nosso trabalho. A alteração estadual proposta no projeto de lei é uma adequação e é uma norma federal. A emenda da Constituição da 132 de 2023 definiu que cada estado adote a sua forma progressiva do imposto. Então, o texto encaminhado à ALEP regulamenta a questão, além de alterar as regras e o valor para a isenção. Assim, o ganho do cidadão é real. Segundo a estimativa feita pela Receita Estadual com base no ITCMD calculado em 2023, ficarão isentos em 62% das doações e 75% dos inventários realizados no Paraná. Mais que isso, 97% de todos os casos pagarão menos imposto nos casos das transferências. A alíquota progressiva, caso a proposta seja aprovada, o ITCMD, passa a ter, a partir de 1º de maio de 2025, uma alíquota que varia de acordo com os valores bem transmitidos em vez do valor único, de 4% utilizado então. Sua faixa calculada a partir da Unidade Padrão Fiscal do Paraná, UPF Paraná, que é atualmente R$ 140,34, o PF ela atualiza mensalmente. Tá? Assim, os bens de até 1.000 UPF, ou seja, R$ 140.340, será tributado em 2%. Isso representa uma redução de imposto cobrado ao cidadão, que deve facilitar a transmissão de imóveis para herdeiros, por exemplo. O ITCMD se torna-se um pouco maior para bens de forma acima disso. Entre 700 e 1.700 a 4.911.900, isso em UPF, que significa 5.000 e 35.000 UPFs, respectivamente, o imposto passa a ser 6%. E acima de 35.000 UPFs, o ITCMD passa a ser a 8%. Então, resumindo, acima de 4.911.901 passa a ser 8%. Existe a isenção. O projeto de lei também traz algumas mudanças em relação à isenção de impostos. O principal dela diz respeito às verbas rescisórias, ou seja, os valores não recebidos de aposentadoria, pensão de fundo de garantia por tempo de serviço, o FGTS, e o fundo de participação PIS/PASEP. A partir do projeto de lei, a faixa de isenção é ampliada.
A legislação atual estabelece que, desde 2020, que essas verbas são isentas até o total de R$50 mil. Com a mudança apresentada pelo governo do estado, o limite amplia para R$70.170, significa 500 UPFs, permitindo que o cidadão tenha valores a receber na margem maior sem se preocupar com a tributação. A principal novidade em relação à isenção é a definição do valor da doação, o limite ao exercício civil, segundo o qual o isento quer receber até R$70 mil. Assim, a doação de pequeno valor, que atualmente são 100% tributadas, não vão precisar pagar imposto. Então, quem receber R$70 mil a partir de maio não vai ter que pagar imposto sobre 70 mil de doação. Os 500 mil UPFs servem também de limites chamados excesso de meação ou quinhão, ou seja, quando o indivíduo receber uma parcela maior na partilha, seja de herança ou mesmo de um divórcio, não pagará imposto. Essa é uma novidade. De acordo com o projeto do setor de imposto de transmissão causa-morte, a doação, Vanuela da Silva Pereira, essa é a maior mudança feita para tornar o sistema tributário mais justo. Até então, a lei estabelece um valor fixo que ia se tornar defasado com o tempo. Assim, a utilização da unidade padrão fiscal, UPF, como valor isento, a isenção se torna real e constantemente atualizado para o cidadão. Outra mudança é a regra para a transmissão de bens para cônjuges e herdeiros, que possa ter alguma limitação. A proposta estabelece para manter isenção no valor do imóvel não pode ser superior a R$ 364.884, 2.600 UPFs. Além dessa mudança da regra, o beneficiário não pode ter outro imóvel. Se tiver um imóvel só, ele não vai ter isenção nesse limite de valor. E a lógica é a mesma, propriedades rurais, nesse caso, se mantém restrita a única propriedade até 25 hectares por beneficiário. Passa também a estabelecer o limite de R$1.052.550, no caso de propriedades rurais. Então, resumindo, pessoal, até 140.340, 2%, que seria de 1 a 1.000 UPFs. De 143.340 a 701.700, 4%, que é 1.000 a 5.000 UPFs. 701.701 a 4.911.900, 6%, que seria de 5.000 a 35.000 UPFs. Acima de 35.000, o valor de 4.911.900, 8%. Essas seriam as novas alíquotas do ITCMD. A UPF, Unidade Padrão Fiscal do Paraná, ele é corrigido, como falei, então quer dizer, isso vai estar todo mês tendo novos valores, tá? Então vamos continuar seguindo aí, vamos ver como que se vai ser aprovado dessa forma. Se for aprovado a partir de maio, o pessoal que está pensando em constituir holding, em fazer holding, tem que fazer os seus cálculos para ver as suas vantagens. Ok, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço.